Olá, boa tarde a todos. Eu chamo-me Mário Pereira, trabalho na GGND, na Galp Gás Natural Distribuição, numa área que se chama Projeto e Suporte a Infraestruturas e que é uma área que, entre outras coisas, se dedica a desenvolver ferramentas e metodologias de apoio e de suporte à gestão de infraestruturas. E é um prazer estar aí mais uma vez num encontro de utilizadores da ESRI e poder partilhar convosco algum do trabalho que temos vindo a realizar. O projeto que escolhemos para vos mostrar hoje é um projeto que designamos por digitalização da atividade de inspeção de redes de distribuição de gás natural e com o qual procuramos, com recurso a ferramentas da ArcGIS, transformar o modo como esta atividade é conduzida. Para que se perceba um pouco melhor o que foi feito e com que objetivos, começo por vos dar só um pequeno enquadramento do que é a atividade da GGND e, em particular, esta atividade de inspeção de redes. A GGND agrupa e integra a operação de 9 operadoras regionais de rede de distribuição de gás natural, a Doriense Gás em Trás-os-Montes, a Lusitânia Gás no Litoral Centro, a Beira Gás Interior Centro-Norte, a Tagus Gás na região do Val do Tejo, Lisboa Gás na região de Lisboa, a Sete Gás na Península de Setúbal, no Alentejo, Diana Gás e Pax Gás e no Algarve, a Medigás. E tem como atividade essencial a concepção, construção, operação e manutenção das infraestruturas de distribuição de gás e a promoção e gestão da ligação de novos pontos de consumo ao Sistema Nacional de Gás Natural. Algumas características relevantes da nossa atividade e relevantes em particular também para este projeto são a grande dispersão geográfica da localização das nossas infraestruturas e o facto de elas se encontrarem localizadas essencialmente no espaço público, bem como ao grande número de diferentes elementos a gerir e a manter. A GGND opera cerca de 13 mil km de rede de distribuição, que a título de exemplo está dotada de mais de 50 mil válvulas de seccionamento, sendo que para cada uma delas é importante garantir e também poder demonstrar que foi inspecionada com a periodicidade que se encontra estabelecida e que as eventuais anomalias detectadas foram corrigidas. A rastreabilidade e a auditabilidade das nossas operações é assim particularmente importante, não só como forma de garantir a segurança e a fiabilidade da nossa rede, mas também porque a distribuição de gás natural é uma atividade regulada que se encontra sujeita à supervisão de uma entidade reguladora, existindo requisitos de demonstração do cumprimento das obrigações das distribuidoras bastante estritos. Aqui temos só um pequeno resumo do que foi o historial de evolução da nossa utilização de sistemas de informação geográfica. Basicamente, até 2010, assegurámos o registro e divulgação do cadastro das nossas redes de distribuição recorrendo a ficheiros de AutoCAD. Entre 2010 e 2011, implementámos o nosso sistema de informação geográfica baseado em ArcGIS. Nesta primeira fase, focado essencialmente na disponibilização de informação cadastral relativa ao sistema de distribuição de gás, bem como à disponibilização de algumas ferramentas de apoio à operação, que é, por um exemplo, a identificação de válvulas a operar para isolar um determinado troço de rede. Em 2018 lançámos um projeto denominado Cigás Mobilidade, destinado a suportar o processo de projeto e construção de novos troços de rede e que incluiu o registro dos novos elementos instalados com recurso à utilização de collector. E agora, em 2020, tirando algum partido da experiência tida com a utilização de collector nesse projeto, lançámos este novo projeto de digitalização da atividade de inspeção de redes que vos vamos mostrar. Explicando então um bocadinho em que é que consiste esta atividade de inspeção das redes de distribuição. Existe um requisito legal que estabelece que com determinadas periodicidades, que dependem, entre outras coisas, do regime de pressão e do material de atuagem, mas que para as atuagens mais comuns é de 5 em 5 anos, se promova uma ação de pesquisa sistemática da existência de fugas ao longo do traçado da rede de gás. As tubagens encontram-se, na sua quase totalidade, enterradas, pelo que aquilo que é feito é percorrer o traçado das redes de distribuição, munido de um aparelho que detecta a presença de metano, como este que se vê aqui na fotografia, para verificar se à superfície e também nos pontos de acesso à rede, como por exemplo em caixas de válvulas, é detectável a presença de concentrações de metano. Cada local onde é detectada a presença de gás é assinalado e em seguida investigado. A presença de gás pode ser devida a pequenas fugas na rede de gás ou pode ter outras origens. Para tirar maior partido da realização desta atividade, aproveita-se e verificam-se e registram-se também outras eventuais anomalias visíveis no traçado da rede ou nos elementos visíveis da rede, bem como eventuais incorreções que se detectem no próprio cadastro. Como é que isto se costumava passar?
Basicamente, uma equipa munida de cópias em papel das cartas do cadastro ia seguindo o percurso da rede e registando nos mapas em papel os pontos onde eram detectadas fugas e anomalias e em algum suporte auxiliar as características dessas anomalias, existindo depois um trabalho pesado a fazer para transformar estes registros em ficheiros AutoCAD e Excel. Então, o que é que foi feito para transformar este processo e passar a suportá-lo de forma totalmente digital? O desenho do processo implementado contempla 3 fases. Uma fase de preparação da atividade, em que basicamente se preparam os mapas digitais que serão utilizados pelas equipas no terreno para, com recurso ao uso de smartphones ou tablets, por um lado poderem ir consultando o traçado e características da rede existente e, por outro, poderem ir registando as fugas e anomalias detectadas. E para isso são configurados webmaps, normalmente por conselho, já que na organização da atividade cada campanha corresponde normalmente a um conselho. Uma segunda fase que corresponde à execução da atividade no terreno, nomeadamente ao registro e caracterização das fugas e anomalias detectadas e que recorre à utilização de collector, que já vamos ver mais à frente com maior detalhe como é que isso é realizado. E finalmente uma terceira fase, que na realidade pelo menos parcialmente se sobrepõe temporalmente com a segunda, em que é realizado o acompanhamento e monitorização do avanço da atividade e são tratados os dados recolhidos. Recorre-se para isso a uma aplicação de supervisão disponibilizada através do portal ArcGIS, bem como a um dashboard de monitorização. A fase de preparação passa essencialmente por realizar uma cópia dos elementos de cadastro do concelho em causa que são considerados relevantes para a atividade de inspeção, basicamente as tubagens, as válvulas, os ramais de alimentação de edifícios e mais alguns acessórios, que são copiados para uma geodatabase dedicada a esta atividade e onde ficará depois arquivado o histórico desta campanha de inspeção. Depois é configurado um webmap para esse concelho, onde são colocados como visíveis apenas os elementos pertencentes a esse concelho e que é disponibilizado ao grupo de utilizadores afetos à entidade que vai realizar a inspeção naquele concelho. Geralmente é um prestador de serviços. Vamos então agora ver como é que é realizada a atividade no terreno. Portanto, o utilizador, munido de um dispositivo de mobilidade, um smartphone ou um tablet, e acedendo ao collector, dispõe de uma lista dos concelhos que lhe estão atribuídos e seleciona, carregando no mapa em questão, o concelho para o qual vai dar início à realização da atividade. Tirando partido do GPS do aparelho, automaticamente o mapa é centrado no local em que o utilizador se encontra e, portanto, se ele se encontrar no local onde vai iniciar a inspeção da rede, automaticamente o mapa faz um zoom sobre o local onde ele vai intervir. No mapa encontra-se visível a laranja o traçado da rede de distribuição, neste exemplo aqui na zona central de Aveiro, e o técnico vai utilizando a orientação do mapa para ir percorrendo o traçado da rede. Vamos agora ver como se procede ao registro de uma fuga que seja detectada. No primeiro ecrã, à esquerda, o utilizador seleciona a funcionalidade de adicionar um novo elemento ao mapa, carregando no sinal mais. Em seguida, escolhe de entre a lista de possíveis eventos a registrar aquele que pretende, neste caso o registro de uma fuga em polietileno. Na lista encontra-se, além das fugas, as anomalias de rede e as anomalias de cadastro para cada um dos materiais existentes na rede. A escolha já nesta fase do material destina-se aqui os campos de caracterização que em seguida lhe são apresentados para preenchimento, bem como os domínios dos valores permitidos para os campos, sejam os que fazem sentido para aquele tipo de material. O técnico preenche então, na maior parte dos casos, recorrendo à escolha numa lista os campos de caracterização da fuga, como a morada, o regime de pressão, o diâmetro e a concentração de metano, e em seguida passa de novo para o mapa para proceder ao ajuste da localização onde a fuga vai ficar registada. O registro de uma anomalia de rede é em tudo semelhante, neste caso é selecionada a anomalia de rede correspondente ao material em causa, neste caso também polietileno, e os campos que são apresentados para preenchimento são os adequados para as anomalias de rede. Neste caso é aqui a identificação da existência de uma caixa de válvulas com uma tampa partida. Tipicamente, adicionalmente, o técnico anexa um documento, normalmente retira uma fotografia, neste caso foi uma fotografia identificativa de que a correção já tinha sido efetuada, de que a tampa já está no seu devido sítio, e em seguida localiza a anomalia de rede no mapa de forma idêntica ao que tinha feito com a fuga.
Uma vez concluída a inspeção de um troço de rede, por exemplo, de uma rua ou de um quarteirão, e registadas as fugas e anomalias detectadas nessa zona, é agora necessário registar esse troço de rede como já tendo sido inspecionado e como já tendo todas as suas fugas e anomalias registadas. Para tal, o operador seleciona adicionar um outro tipo de evento, a que demos o nome de percorrido, e que basicamente será um polígono que vai envolver a zona que já foi inspecionada. É solicitado ao técnico que preencha no percorrido a referência do aparelho que foi utilizado para efetuar a medição da concentração de metano, mais uma vez para que a rastreabilidade seja assegurada e que se possa, por exemplo, demonstrar que a medição da concentração de uma determinada fuga foi efetuada recorrendo a um aparelho específico para o qual se dispõe, por exemplo, de um certificado de calibração. E, em seguida, recorrendo à marcação e ajuste de pontos no ecrã tátil, o técnico desenha um polígono envolvendo a rede que ele pretende assinalar como já tendo sido inspecionada. Uma vez concluído o desenho do polígono, a rede nele incluída passa a verde. O técnico tem assim a oportunidade de confirmar que a rede que ficou incluída no polígono corresponde à que pretendia incluir. Se não for o caso, pode ainda desfazer o polígono, situação em que este é eliminado, a rede volta a passar a laranja e volta a ficar assinalada na base de dados como ainda não pertencendo a nenhum polígono, ficando disponível para voltar a ser incluída num novo percorrido. Caso esteja satisfeito com a seleção efetuada, deverá finalizar o percorrido, tornando-o não editável. Para tal, seleciona a ação Editar o percorrido e altera o campo de estado de novo para finalizado. Nestas circunstâncias, o polígono deixa de ser visível na sua aplicação, a rede e os ramais nela incluídos são exibidos a verde e as fugas e anomalias, que inicialmente apresentavam a cor preta, passam a estar representadas a vermelho. Todos os elementos incluídos no polígono, rede, ramais, fugas e anomalias, passam a estar associados na base de dados àquele percorrido e, como tal, associados a uma data de execução, a um técnico executante e ao uso de um medidor de metano específico. Falando agora um pouco do que foi montado para permitir a monitorização da realização da atividade e o tratamento dos dados recolhidos. No portal ArcGIS foi disponibilizado um mapa onde a gestão da GGND pode visualizar online o avanço da atividade, bem como pesquisar e consultar os dados referentes às fugas e anomalias registadas num mapa à escala nacional. Adicionalmente, foi disponibilizado um dashboard onde é possível consultar os principais números referentes à execução da atividade, de acordo com diferentes visões que o utilizador pode selecionar. Por exemplo, ver o resumo dos dados referentes a uma determinada área geográfica ou referente a um determinado prestador de serviços, ou detalhar sob a forma gráfica a variável que no momento está a querer analisar, ou consultar a quantificação das tubagens e dos ramais já inspecionados de acordo com diferentes critérios de seleção. A partir do mapa do portal ArcGIS e utilizando as ferramentas standard das tabelas de atributos, é possível selecionar a informação pretendida e exportar os correspondentes dados, por exemplo, para Excel. Neste exemplo, temos a tabela resultante da exportação para Excel dos percorridos finalizados de um determinado concelho. Ao ser finalizado o polígono, corre um algoritmo que calcula a extensão de rede e o número de ramais que foram incluídos nesse polígono, bem como o número de fugas e de anomalias de rede e de cadastros incluídas também no polígono, pelo que esses valores são agora aqui visíveis nesta folha de Excel. A extensão total de rede já pesquisada, por exemplo, neste caso no concelho do Fundão, será assim dada pela soma dos valores dos comprimentos de tubagens calculados para cada um dos percorridos e que se encontram aqui visíveis na coluna E deste Excel. Neste outro exemplo temos a exportação para Excel da tabela de fugas do mesmo concelho, onde é possível avaliar e tratar estatisticamente o detalhe das características das fugas registadas. Por exemplo, rapidamente podemos constatar que todas as fugas ocorreram em caixas de corte geral ou visualizar a gama de concentrações de metano que foram registadas. E, de uma forma simplificada, é nisto que consiste a solução de digitalização da atividade de inspeção de redes que foi implementada. Este projeto foi totalmente desenhado, testado e colocado em produção durante o primeiro semestre de 2020 e encontra-se atualmente já em velocidade de cruzeiro à escala nacional, tendo sido até hoje inspecionadas com suporte nesta solução cerca de 1100 km de rede de distribuição. O balanço até agora feito à experiência da sua utilização é bastante positivo, tendo sido destacados pelos utilizadores como principais benefícios adquiridos os pontos que aqui se encontram elencados. Por um lado, a logística da execução do trabalho no terreno fica muito facilitada, já que fica dispensada a necessidade de manipulação de documentos físicos em papel, quer para consulta de cadastro da rede existente, quer para registro das observações feitas.
passando todas essas operações a poder ser realizadas apenas com recurso a um telemóvel, que é um equipamento fisicamente mais fácil de usar e de compatibilizar com o uso do aparelho de detecção da presença de metano. O maior ganho estará talvez na grande simplificação dos processos administrativos associados a esta atividade, poupando-se bastantes horas de trabalho de escritório e aumentando toda a eficácia do processo. Ao nível da supervisão da atividade, existem também ganhos muito significativos, até porque toda a informação vai ficando disponível ao momento, à medida que o trabalho vai progredindo, já que tudo se passa online. Finalmente, ao nível da tal rastreabilidade e auditabilidade do processo, neste caso corresponde a um requisito legal, os ganhos são também evidentes. Alguns passos de possível evolução futura deste projeto, para já identificarmos, incluem a criação de um módulo para triagem e validação pela GGND das fugas e anomalias detectadas, a integração com o nosso sistema de gestão de ativos, de modo a que as tabelas de fugas e de anomalias detectadas passem automaticamente para o máximo, já que é neste sistema que serão geradas e planeadas as ordens de trabalho para a sua correção, e ainda a possibilidade de disponibilizar uma versão offline para uso em situações em que exista dificuldade de acesso a redes de dados no terreno. Para além disto, outro caminho de evolução que pode fazer sentido será o do uso deste tipo de solução, com as necessárias adaptações, para o suporte de outras atividades de inspeção ou de manutenção em que a componente de localização geoespacial seja relevante. E era isto que tínhamos para vos mostrar hoje. Esperamos que possa ter sido interessante. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.